Noite, estamos iniciando mais uma programação evangelizadora aqui da comunidade do Bode para o mundo, a voz da palavra de Deus. Por que a voz da palavra de Deus? Não é apenas um número, um título comercial, não é apenas uma frase comercial, porque aqui verdadeiramente é a voz da palavra de Deus. Porque aqui se prega a palavra como a palavra é, a exposição da palavra dentro da interpretação da palavra. Aqui você vai ouvir, ser instruído, ensinado, aprender o que realmente é o Evangelho, o que ele nos ensina, qual é o conteúdo desse Evangelho. Aqui você vai ser instruído, orientado, corrigido, repreendido pela verdade, a verdade que liberta, a palavra de Deus, a palavra santa, a palavra que é luz e lâmpada para os nossos pés, ilumina o nosso entendimento para que conheçamos verdadeiramente o caminho por onde podemos estar se conduzindo, dirigindo-se para Deus, para a salvação. Amém? E nesta noite, meus amados ouvintes, amigos, irmãos, aqui da comunidade, perto de longe, você que está aqui na rua Artolício, você que está na rua Boaventura Rodrigues, você que está aqui na rua Oswaldo Machado, rua São Benedito, aqui no Porto, no S, você que está aqui na comunidade do Bode, aqui no bairro do Pina, a paz do Senhor, eu convido você mais uma sexta-feira, mais um momento, mais uma oportunidade que Deus está te dando de ouvir a verdadeira mensagem do verdadeiro Evangelho, a verdadeira instrução, informação de Deus para a tua vida. Por onde você vai ser bem-aventurado verdadeiramente é pela mensagem, pela a instrução, a orientação que o Evangelho nos traz. Sempre eu gosto de lembrar as pessoas que o Evangelho de Cristo não é uma religião. Sempre eu gosto de levar para as pessoas que o Evangelho de Cristo não é um conjunto de regras de nenhuma instituição religiosa de homens. O Evangelho de Cristo não é nenhuma prática ritualística de trabalhos e devoções à instituição, à religião, a grupos, a qualquer coisa que se diga que é para Deus. Quero comunicar a você que o Evangelho é uma mensagem que contém uma informação, que essa informação é a verdade que o homem precisa conhecer. Informação essa que dá ao homem entendimento, como ele pode chegar na presença de Deus, por onde ele pode ser livre e liberto da condenação que está sobre a vida dele. A mensagem do Evangelho é uma informação que convida o homem a um caminho pelo qual o homem vai encontrar a graça, o amor, o perdão e a salvação de Deus. O Evangelho não é isso que o povo vive hoje. O Evangelho é uma instrução, é uma informação que, se você crer, passar a andar por ela, se conduzindo, crendo, confiando, esperando e vivendo na direção que essa informação nos dá, aí sim você é bem-aventurado, você vai estar na graça de Deus, você será salvo, como Jesus disse. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas crer em quê? Precisamos crer em quê? No quê? Fazer o que para crer? Hoje está sendo o povo conduzindo errado, né? O povo crendo, o povo fazendo, o povo praticando, o povo vivendo tanta coisa que o Evangelho não ensina, que não é o Evangelho, na verdade. Infelizmente, as pessoas estão privadas da verdade, porque estão sendo manipuladas pelo engano, a mentira, que faz o homem pensar que está vivendo para Deus, mas que na verdade leva o homem para mais distante de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele vai advertir um povo, um grupo religioso, dizendo assim: vocês erram por não examinarem as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Dentro desse contexto, quando Jesus fala essa palavra, foi a um grupo religioso que tinha uma ideia, um conceito em relação a uma doutrina, e foram questionar Jesus sobre ela, perguntando a Jesus como era que os mortos iam ressuscitar, não é? E Jesus vai dizer para esse pessoal, para esse grupo religioso, que tinha um entendimento errado. Por quê? Porque não examinavam as Escrituras. É aí quando Jesus diz: errais, o entendimento de vocês está errado sobre essa questão real. O entendimento de muita gente está errado sobre a vida com Deus. O entendimento de muita gente está errado sobre o que é servir a Deus, sobre estar na presença de Deus, sobre ter comunhão com Deus, sobre ser igreja, né, de Deus.
porque nós somos membro individual e formamos a igreja, que é todos os que creram em Jesus, que é pessoas, que é o corpo místico de Cristo. Igreja espiritual de Deus é pessoas que se convertem a Ele. E pelo povo não ter o conhecimento da palavra, o povo erra dentro desses contextos, dentro desses princípios, dentro da vida de fé, dentro da esperança, dentro de uma servidão a Deus, de sacrifícios, de adoração, de ritual. O povo erra, o povo está vivendo um anátema, o povo está praticando algo que Deus não está recebendo, que não é para Deus, que Deus não está presente. O povo está vivendo uma vida de adoração a Deus vã, porque não estão examinando a palavra. Está vivendo uma vida de fé em Deus dentro dos princípios dos homens, não dentro do que a palavra ensina, porque o povo não quer, o povo não se importa, o povo não preocupa-se em conhecer o que a palavra ensina. Para eles, para muitos, o que o homem falar está falado. Mas não é assim na realidade. Jesus sempre estava mandando os seus discípulos ser prudente e não ficar preso, acreditando, seguindo tudo que os homens dizem. Não importa quem é esse homem, se é um líder que está no meio da congregação, porque eu sempre gosto de fazer essa observação. Deus levantou líder, não foi sobre a congregação, foi entre a congregação. O líder, o pastor, não é, que é uma figura de linguagem que Jesus usou para denominar aquele que é, escolhido para levar a instrução da palavra no meio da congregação, com o dom, com a vocação. Assim Jesus chamou como pastor, fazendo uma simbologia do profissional que cuidava de ovelha, Aí Jesus agora vai dar essa simbologia para aquele que vai cuidar do ensino e da doutrina daqueles que estão entre eles na congregação. Não é sobre eles. O líder no meio do grupo não é o cabeça, não é soberano, não é autoridade. No meio da congregação, o líder é entre a congregação e não sobre. Ele tem mais compromisso, o que ele tem é isso. O que tem o líder não é mais autoridade, é mais compromisso, responsabilidade, pelo dom e a vocação que Deus deu a tal. Para quê? Para ensinar. Para quê? Para instruir. Para quê? Para orientar o povo. Aonde? Em quê? Na palavra, na doutrina de Cristo. Não é nisso que hoje o povo está sendo instruído. Não é vivendo isso que o povo está vivendo. Deus não levantou líderes para isso, para criar entretenimento e atração dentro das igrejas. Deus criou, estabeleceu, vocacionou homem entre a igreja, levantando homens com capacidade, com sabedoria, com vocação, com dom, com talento, para ensinar a palavra dele, conduzir, doutrinar, corrigir, repreender a igreja com a palavra, com a doutrina, para que a igreja não se perca, não desvie, não apostate na fé, não seja negócio de homem, não siga a doutrina de demônios, não seja levada por vento de doutrina. Esse é o trabalho que o pastor tem que ter, o compromisso em zelar pelas almas na doutrina da palavra. É sério isso, irmão? Eu estou cumprindo aqui o ministério que Deus me deu da palavra para levar a saúde, levar a cura, levar a luz, levar correção, instrução para o povo de Deus, que é a doutrina, a instrução, corrigindo, repreendendo, ensinando. E o povo erra por não examinar a palavra. O povo vive no erro por não ter quem ensine a palavra, por não estar sendo doutrinado pela palavra. O povo está recebendo tudo, menos a doutrina de Cristo, a instrução da palavra. É só ver o conteúdo de conhecimento desse povo que se diz cristão. É só notar o conhecimento desse povo, o entendimento, quando conversam sobre Deus. Só conversam aquilo que aprendem no oba-oba, no emocional, no delírio dos movimentos e das visões e das revelações, mas não tem nenhum entendimento da palavra de Deus. Não conhece a doutrina de Cristo, não sabe defender dentro de um argumento plausível da palavra, porque não estão sendo formados com a palavra, não estão sendo instruídos, edificados, ensinados com a palavra, com a doutrina. Estão vivendo o entretenimento, estão vivendo a social, estão vivendo o ajuntamento vã, que não edifica e não leva o homem a estar cheio da graça e do conhecimento de Deus. Por isso que Jesus disse,
aquele grupo de religiosos: errais, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Porque a prudência que o povo de Deus tem que ter é uma vida em buscar o conhecimento da palavra. Foi isso que Jesus orientou sempre aos seus discípulos: examina a palavra, sejam prudentes, estejam atentos. Vocês só podem estar firmes em mim se ouvir e praticar a minha palavra. Vocês só podem ser bem-aventurados se estiver se conduzindo pela palavra. Vocês só podem ser libertos se conhecerem a palavra, para não ser manipulado, nem negócio de homem, nem vivendo uma vida vã dentro de nenhuma instituição, nenhuma entidade, nenhum local, como se fosse para Deus. Tudo isso não serve para você ter uma comunhão com Deus. É a palavra que você tem que priorizar na sua vida como cristão. Não é a religiosidade, nem a formalidade, nem as obrigações religiosas, nem as determinações que é estabelecida hoje para o povo dentro das instituições. O cristão, ele é convidado por Deus para conhecer a palavra e prosseguir em conhecer cada dia mais, para crescer no conhecimento, no entendimento, para não ser mais menino. Nós precisamos crescer para chegar a uma estatura perfeita na fé, no conhecimento de Cristo, através da palavra. Crente que não é instruído pela palavra, crente que não tem conhecimento com a palavra, crente que não é formado na palavra, crente que não é trabalhado nos princípios da palavra, mas vive a vida religiosa, é vã, é sacrifício de tolo, é uma vida de adoração a Deus em vão, é uma busca de Deus vazia. Deus não está presente. Deus só está presente na vida daquele que crê, ouve e crê a sua palavra e se converte andando por ela. Não é aquele que ouve e crê na religião e passa a viver dentro dela. Aquele que crê na palavra de Deus, esse tem a Deus, esse é templo, esse é morada do Espírito Santo de Deus, convertido a Jesus, selado para estar naquele grande dia com o povo que vai ser levado. O selo que garante você fazer parte da igreja de Deus não é uma vida dentro de uma instituição, é a tua vida na palavra, selada pelo Espírito Santo, vivendo no senhorio de Cristo, submisso a Ele que é a cabeça da igreja, a quem nós temos que ser submisso, reverente, obediente, sem questionar. Com os homens não. Com os homens nós temos que vigiar, porque os homens podem se corromperem. Pode ser chamado de Deus, mas pode se corromperem. Por isso que a Bíblia nos diz: seja quem for que vier até nós, trazendo qualquer ensino, se não for de Cristo, ei, não recebam. Não importa quem é o homem, não importa se é o pastor presidente, não importa se é o apóstolo ou o arcanjo, o que importa é a palavra. O cristão tem que ser submisso à palavra. O cristão tem que viver a sua vida em devoção, é a palavra, não é a homem dentro de instituição. Analise a palavra. Pode vir um anjo do céu, pode vir alguma visão dizendo que é Deus falando. Se trouxer um outro evangelho, se trouxer um outro ensino, se trouxer uma outra doutrina que não é a de Cristo, repreenda, porque não é Deus, é demônio. E se esse homem vier: não, porque eu sou o ungido de Deus, sou o representante de Deus, eu sou o sacerdote de Deus, eu sou, não é, o cara que Deus botou como autoridade no meio da igreja. Ei, se esse não vier com a doutrina de Cristo, não receba, ele não tem a Deus. Dizer que tem Deus, que é de Deus, até o diabo diz. Você tem que saber julgar, você tem que saber ser prudente, você tem que saber analisar as coisas de Deus pela palavra. Não é pela visão, nem pela revelação, é pela palavra. Deus não deixou, não foi visão nem revelação para o crente se conduzir numa linha reta, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. O que Deus deixou foi a palavra dele. É a palavra, o crivo, o prumo, a régua de Deus para conduzir a nossa vida, para que a gente conheça tudo que Deus quer que nós façamos. A revelação de Deus está na palavra, a vontade de Deus está na palavra, a direção de Deus está na palavra. O que falta, crente? O que falta, crente? É tu dedicar-se à palavra,
é tu ter prazer na palavra, meditar nela de dia e de noite, é tu se esforçar, crente, a examinar as escrituras, para fazer tudo conforme nela está escrito, crente. Não é como diz os homens dentro da igreja, crente, é como diz a palavra, crente, e tu tem que ser submisso a Deus, crente. Não é pelo homem, crente, é pela palavra, crente. Se esse homem não traz a doutrina de Cristo, crente, se esse homem não está te instruindo o que Cristo nos ensinou, crente, sai desse caminho, sai desse meio, sai da instrução dele, porque ele não tem a Deus, crente. Jesus, aleluia, é quem guia a sua igreja. O cabeça da igreja, que é eu e você, é Cristo, e a igreja tem que se conduzir por Cristo. E se conduzir por Cristo é andar na palavra, na doutrina de Cristo. Amém, crente? Jesus vai dizer assim: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, isso é muito sério. Falta aos irmãos ser instruído e ser convidado, motivado a buscar a palavra, para nela se mergulhar profundamente, entrando no mais profundo da palavra, não dentro da sua vida formal religiosa. Nós cristãos em Cristo, porque a palavra cristão deriva de Cristo, denotando um seguidor de Cristo. A palavra cristão não é da religião, é de Cristo, ela deriva de Cristo, porque foi assim que os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez na cidade de Antioquia. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Os apóstolos foram chamados de cristãos, os discípulos de Cristo. Cristão é quem segue a Cristo. Quem segue a igreja é igrejanista. Quem segue os homens são discípulos dos homens. Mas quem segue a Cristo, a palavra de Cristo, é cristão. Não é? Cristão não é quem está numa religião A, B ou C. Todo mundo diz que é cristão, mas negam a Cristo, porque estão seguindo outra doutrina. Mas a doutrina de Cristo, quem segue ela é denominado cristão. E logo é dele, é de Cristo, porque ninguém pode ser de Cristo se não seguir a Cristo, não é? Alguém pode ser da religião A, da igreja B, C, D, alguém pode ser da instituição, do grupo, da seita, mas para ser de Cristo é preciso andar na palavra de Cristo, estar com ela no entendimento, viver por ela e se conduzir por ela, esperando a promessa de Deus nela, no que Cristo nos ensinou, não é no que os homens ensinam por aí. Então, gente, eu estou trazendo isso por quê? Porque o povo precisa ser orientado, corrigido, instruído. E fracos são aqueles que não são aptos para corrigir, porque não têm um compromisso com a palavra, porque muitos querem satisfazer o povo, agradar o povo, com palavras de autoajuda, massageando o ego do povo. O meu compromisso no reino de Deus é agradar a Deus. Eu não sirvo o reino dos homens, eu sirvo o reino de Deus, e o meu compromisso é para o reino de Deus. Eu busco agradar a Deus e não aos homens, ainda que o povo fique chateado comigo, aborrecido comigo, digam que eu critico A, B ou C, mas eu prego a palavra, contrariando todo o erro, porque a palavra é a verdade. E aonde tem o erro, meu irmão, se aborreça quem aborrecer, recebe a palavra, se corrija para ser bem-aventurado, porque eu tenho um compromisso em pregar a palavra, ainda que eu venha me condenar, não vivendo a palavra, mas eu estou pregando a palavra. Ai de mim se não viver a palavra, se estiver pregando ela e não viver. Quem vai sofrer a consequência sou eu. Mas eu creio que vocês recebem nesta programação é a palavra. Porque aqui não tem mimimi, nem blá blá blá, nem reteté. Aqui tem palavra que vai no teu entendimento, te dando conhecimento, advertindo você. Palavra de Deus que vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir o pensamento, fazer o homem pensar, refletir, analisar, entender, observar, para se arrepender. Aqui não tem palavra de emocionalismo, aqui não tem palavra de motivação, aqui tem palavra de correção, para despertar no homem que ouve o arrependimento. Arrependei-vos diante da correção da palavra de Deus. Não estou aqui trazendo correção de sermão moralístico do homem, porque tem muita gente pregando sermão de homem.
não é? Da moralidade, da santidade dos homens, nos usos e costumes. Eu estou trazendo a palavra de Deus, que convida o homem a usar a mente para ouvir. Primeiro, meu irmão, tem que ouvir, tem que entender, para depois você raciocinar no que você ouviu, entendendo e tomando uma atitude. Vida com Deus é questão de entendimento na palavra dele. O que ela nos mostra, o que ela nos ensina, o que Deus, através da sua palavra, nos convida a viver. Por que ele nos chama a mudar de direção? Por que ele nos convida a não viver mais isso, a não andar mais por ali, nem viver por aqui? Porque Deus nos mostra isso. Todos têm que entender. É preciso alguém para explicar ao povo isso. É preciso hoje que Deus levante homens que preguem no meio do povo o que o povo precisa ouvir da sua maior necessidade. Pessoas que saibam ministrar a palavra, pessoas que façam a vontade de Deus e não venha agradar o mundo, mas agradar a Deus. É a palavra, irmão. Muita gente erra, muita gente estando em maldição, muita gente buscando bênção e a vida ficando mais perturbada ainda, muita gente pensando que está servindo a Deus e o inimigo está se andando na vida dele, vivendo uma vida maldita, vivendo uma vida fora da direção de Deus. Por quê? Porque não se preocupe em examinar a palavra. Foi Jesus quem disse isso. Errais, não examinando as Escrituras, nem o poder de Deus conhecendo, porque ninguém pode conhecer a Deus se não for pela palavra dele. Esse negócio de dizer, olha, Deus apareceu para mim no sonho, olha, Deus me revelou isso, olha, Deus me revelou aquilo. Meu irmão, sai dessa direção, porque a direção que Deus quer que tu ande é na palavra dele, não é em visão de ninguém, revelação de ninguém. Tudo que Deus revelou para o homem conhecer, para que ele possa ser bem-aventurado, está na palavra dele. E tudo que vem a você em nome de Deus, você tem que conhecer a palavra para julgar. Julgar sim, julgar pela palavra. A Bíblia manda julgar. Agora os mentirosos diz, não julgue não, que é Deus falando. A própria Bíblia manda julgar. Aí os mentirosos que querem ser profeta, enganando aí uma multidão, diz que não julgue. Diz que ele tem o poder de Deus. Diz que ele é a autoridade de Deus. Eu sou homem de Deus. Eu sou a autoridade de Deus. Nenhum dos apóstolos nunca disseram isso. Ele estava preocupado em mostrar ao povo era a palavra. Os apóstolos não queriam chamar o povo para dizer que era homem de Deus. Os apóstolos não faziam nenhuma questão de fazer o povo ver que ele era homem de Deus. O que os apóstolos pregavam, se preocupavam, era de fazer o povo olhar para a palavra. É a palavra que nós temos que levar para o povo. É a palavra que nós temos que fazer o povo ver. Não é a gente. Não é querer se exibir, se apresentar. Não é querer se mostrar. Nós somos chamados não é para se amostrar. Nós somos chamados não é para divulgar coisas alguma, nem religião, nem igreja. Nós somos chamados é para pregar e ministrar a palavra, o Evangelho, mostrando Cristo, que é o alvo da nossa fé, que é o autor e consumador, que é o cabeça que guia a igreja, que é o local para onde o povo tem que ir, que é o meio de salvação, único, exclusivo e absoluto. Não existe outro, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Amados irmãos, amigos, vizinhos, companheiros aqui do Face, conheçam a verdade e sejam libertos. Porque existe milhões, milhares e milhares de pessoas caminhando para o inferno, dentro das religiões, pensando que estão indo para Deus. Quando morrer, ter um bom lugar no céu, descansando a alma. Ei, há um só caminho para isso. Para você, quando morrer, sua alma não perecer no inferno, mas ir para o bom lugar no céu. Há um só caminho. E não é o caminho da religião de igreja alguma. Não é o caminho, obra do homem, caridade, instituição de obra social. Não, o caminho não é esse. O caminho já foi estabelecido por Deus. Veio do céu para a terra. A porta foi aberta. O meio de salvação Deus estabeleceu para o homem. E se o homem não se submeter a ele e não entrar por ele, qualquer outro lugar que ele vá continua perdido. Porque para ir para o inferno são muitas portas.
Mas para ir para o céu, uma só é a porta. João 10, 9. Jesus falando, ele trouxe essa verdade para nós, para a gente conhecer isso que agora você vai ouvir. Jesus vai dizer: eu sou a porta. Aleluia. Quem entrar por mim, quem é uma condição do indivíduo que entrar por ele, não é pela religião, não é por ali, aqui ou acolá. O local, a porta é Jesus. Ele também vai dizer: eu sou o caminho. O caminho não é a obra do homem. O caminho não é nenhuma servidão ou devoção à instituição religiosa. O caminho é Jesus, não há outro. Jesus, ele nos ensinou isso. Isso é o que o Evangelho nos mostra. É o conteúdo da mensagem do Evangelho. O Evangelho é isso, gente. O Evangelho mostra que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade. O Evangelho não é uma devoção de igreja, não é uma devoção de regras, de doutrinas dentro de instituição, não é uma vida de ritual, de culto, de cerimonial. O Evangelho é uma vida de entendimento naquilo que Jesus já fez, é crendo, confiando, acreditando e perseverar com a esperança naquilo que Jesus operou para nós, na promessa que ele fez, no que ele nos ensinou, que crendo nele não teremos mais condenação. O Evangelho ensina isso. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Evangelho é isso, irmão. É esse conhecimento, é essa informação. O Evangelho é isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está falando daquele que está afastado, morto na comunhão com Deus. Se crê em Jesus, volta à comunhão, que quer dizer vida, viverá. Isso é o Evangelho. É isso que o povo tem que ouvir. O Evangelho não é isso que é pregado hoje. Olhe, venha para a igreja para a campanha da chave. Venha para a igreja para a campanha da vitória, para você alcançar a bênção. Olhe, venha fazer o pacto, venha fazer o voto. Olhe, venha para a igreja para as 7 semanas da chave, 7 semanas de quebra de maldição. Ei, isso não é o Evangelho. Isso é paganismo, isso é anátema. Quem vive isso está com a vida vivendo uma ilusão de que está buscando alguma coisa de Deus. Esse não é o meio por onde Deus vai operar. Não é através de cumprir ritual de promessa, de voto, de pacto, de sacrifício, de penitência de ninguém. Ele só opera a graça, o amor, o favor na vida do pecador através de Jesus. Quem está em Cristo não precisa correr atrás de culto de bênção, de vitória, de chave, de porta, campanha da marcha. Quem está em Cristo está abençoado. Não precisa de campanha de quebra de corrente de maldição. Quem está em Cristo, mais nenhuma maldição há, nenhuma condenação. Quem está em Cristo não precisa ir para a campanha de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36. Jesus vai dizer: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando alguém ensina você para ir para uma campanha de libertação, essa pessoa não tem compromisso com o Evangelho de Cristo, porque Jesus não ensinou isso e nem mandou seus discípulos ensinar. Jesus não mandou sua igreja ensinar isso. Jesus mandou sua igreja pregar e ensinar tudo aquilo que ele mandou. Jesus disse: ide por o mundo ensinando tudo o que eu vos tenho mandado. Isso que o povo ensina hoje, Jesus não mandou. Jesus não mandou estar fazendo campanha dentro de igreja, seja qual for ela. Jesus não mandou fazer voto nem pacto dentro de igreja. Jesus não mandou viver nenhum ritual cerimonial de culto achando que vai acontecer alguma coisa de Deus. Isso aí não foi Jesus que mandou. Isso é os homens que colocam para fazer o comercial, para você ir para as igrejas, participar desses eventos, para levar o rendimento para tal local que é a empresa do homem, ministério do homem, não de Deus. Deu para entender? O que Jesus mandou a igreja pregar foi a palavra dele.
E se alguém está congregando em algum local que não está sendo instruído pela palavra e está vivendo a formalidade, a social, o ajuntamento, as atrações, as apresentações dentro desse local, dentro dessa formalidade, se você quer ser bem-aventurado, saia enquanto é tempo e venha para a palavra firmar a sua vida com Deus. É na rocha, não é dentro de igreja. Aqui é para aprender. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. O Espírito não está falando essas arneiras aí. O Espírito de Deus não está falando essas abobrinhas que o povo diz que é Deus usando, não. O Espírito fala para o povo, é a palavra. O Espírito usa homens, enche homens da sua graça para pregar a palavra, corrigindo, instruindo, ensinando o povo. Não é para fazer blá blá blá, reteté, mimimi dentro de igreja. Saiam enquanto é tempo. Irmãos, acorda tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Aqui é a voz da palavra de Deus. É para evangelizar, é para doutrinar, é para corrigir, é para repreender. O trabalho tem muitos formes, muitos objetivos pelo qual tem que ser levada a palavra. Todos que estão aí ouvindo precisam ouvir isso que está sendo agora falado aqui para vocês. Ei, meu amigo, quer salvação? Você pode encontrar, mas se você for para o verdadeiro caminho e entrar na verdadeira porta. Porque se você estiver vivendo esses caminhos que você está sendo ensinado, que vai ter salvação, mas sem a direção da palavra, sem entendimento, sem esclarecimento, sem ser doutrinado, instruído na verdade de Cristo, no Evangelho de Cristo, você está perdido. Vivendo como muitos que vivem dentro das suas religiões, cumprindo suas devoções, praticando seus sacrifícios, vivendo seus usos e costumes, obedecendo seus líderes nas suas instituições, vivendo sua submissão a toda a regra que são dadas, mas isso não leva o homem a Deus. O que leva o homem a Deus é uma coisa simples: ouvir e crer na palavra de Cristo. E Cristo não chama ninguém para ficar preso, devoto, escravo, devotando sua vida dentro de trabalho de nenhuma religião. Cristo chama você para libertar você, para dar a você entendimento e você andar verdadeiramente seguro na presença de Deus, quando você conhece a palavra dele. Amém? Vamos de hino, vamos de louvor, começando assim esta programação, a voz da palavra de Deus.